Há uma pergunta que a filosofia tenta responder há milênios, que a ciência não consegue tocar, que a mente humana faz em momentos de silêncio profundo e que raramente é dita em voz alta, antes do seu primeiro respiro, antes do seu primeiro pensamento, antes do seu nome, antes de tudo que você conhece sobre si mesmo. Onde você estava? Não é uma pergunta sobre o universo, não é uma pergunta sobre Deus, é uma pergunta sobre você, sobre a sua existência específica, sobre o que havia antes de você ser você. A resposta automática é simples: não existia nada, você não existia, e então existiu. Mas a Bíblia sugere algo completamente diferente, algo que muda radicalmente a forma como você entende a sua própria existência. Algo que está escondido em versículos que a maioria das pessoas leu, mas nunca parou para imaginar completamente. Jeremias 1, versículo 5. Antes de te formar no ventre, eu já te conhecia. Antes de nasceres, eu já te havia consagrado. Pensa nessa frase por um momento. Antes de te formar no ventre, eu já te conhecia. Deus conhecia Jeremias antes de Jeremias existir no ventre, antes de qualquer célula se dividir, antes de qualquer coração começar a bater, antes de qualquer forma humana existir. Deus já conhecia. O que isso significa? Como se conhece alguém que ainda não existe? Como há conhecimento sem objeto? Como há relação sem as duas partes? A menos que houvesse algo antes do ventre, antes do corpo, antes do nascimento que o mundo chama de começo, e o Salmo 139 vai ainda mais fundo. Davi escreve com uma intimidade que surpreende. Os teus olhos me viram quando eu era ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, antes que existisse algum deles. Salmo 139, versículos 16. Antes que existisse algum deles, não apenas antes de acontecerem, antes de existirem, os dias de David foram escritos, antes que qualquer um deles existisse, o que pressupõe um conhecimento que precede a existência. E Efésios 1, versículo 4, adiciona algo ainda mais surpreendente. Nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, não antes do nascimento, antes da fundação do mundo, havia um plano, havia um propósito, havia um conhecimento sobre você, antes de qualquer mundo existir. Pensa nessa progressão. Antes da fundação do mundo, havia um conhecimento sobre você. Antes do seu nascimento, Deus já te conhecia. Antes dos seus dias existirem, eles já estavam escritos. Isso não é poesia vaga, é afirmação teológica concreta de que a sua existência precede o que você chama de começo, de que você foi pensado, antes de ser formado. Deixa essa ideia existir por um momento. Não tente abraçá-la completamente, apenas deixa que ela pouse suavemente, como algo que talvez você já soubesse, mas nunca tivesse encontrado palavras para dizer, porque há algo dentro de você que reconhece essa pergunta, não como novidade, como algo familiar demais para ser novo, como uma memória de algo que não se consegue lembrar, mas que se sabe que existiu. Antes de continuarmos, se esse conteúdo está tocando algo dentro de você, inscreve-se no canal, ativa o sininho. Aqui você vai encontrar mistérios bíblicos todas as noites, para te acompanhar enquanto descansa. Cada noite uma pergunta diferente, cada noite uma revelação. Clica em inscrever para que eu possa estar aqui toda noite, quando o silêncio chegar e as perguntas mais profundas finalmente tiverem espaço. Vamos entrar juntos nessa exploração, não para dar respostas definitivas,
mas para revelar o que a Bíblia guarda sobre essa pergunta, o que ela sugere, o que ela deixa como pista, o que ela não diz diretamente, mas que está lá, esperando por alguém que pare e preste atenção, sem pressa, sem esforço, apenas ouvindo, enquanto o silêncio ao redor de você vai ficando cada vez mais profundo, cada vez mais acolhedor, cada vez mais seu. E há algo em Jeremias que vai ainda mais fundo, não apenas o conhecimento antes do nascimento, a consagração antes do nascimento. Antes de nasceres, eu já te havia consagrado, separado para um propósito, destinado a algo específico, antes de qualquer escolha sua, antes de qualquer mérito seu, antes de qualquer palavra sua. O que significa que o propósito da sua vida não começou quando você descobriu qual era, não começou quando você escolheu segui-lo, não começou quando você nasceu, começou antes, em algum lugar que precede tudo que você conhece, em um conhecimento eterno que te viu e te separou e te enviou. E você está aqui agora, enviado, com um propósito que precede o seu nascimento, com um conhecimento que precede a sua memória, com uma identidade que é mais antiga do que o seu nome. Pensa nessa imagem. Antes de você saber quem era, Deus já sabia. Antes de você escolher qualquer caminho, Deus já havia separado um. Antes de você dar o primeiro passo, o destino já estava escrito, não como fatalismo, como propósito, como direção, como a certeza de que há um sentido maior do que esta noite consegue revelar. Há um conceito no hebraico que ilumina tudo isso de uma forma diferente. A palavra Neshama, Gênesis 2, versículo 7. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem se tornou alma vivente. Fôlego da vida, em hebraico, Neshama. Não é ar, não é oxigênio. É algo que veio diretamente de Deus, que foi soprado, que transferiu algo da natureza de Deus para a natureza humana. E Eclesiastes 12, versículo 7 diz sobre o momento da morte: o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. O espírito volta a Deus que o deu. Volta, não vai pela primeira vez. Volta. O que pressupõe que veio de lá, que tinha uma origem antes do corpo, que há um de onde, antes do aqui, e Jó, no meio de todo o sofrimento, no meio de toda a perda. Jó 38, versículo 4. Deus pergunta a ele: onde estavas tu quando lancei os fundamentos da terra? Onde estavas tu? Não apenas uma pergunta retórica sobre a grandeza de Deus, uma pergunta sobre localização, sobre presença, sobre onde Jó estava quando tudo começou, e a implicação é perturbadora e bela ao mesmo tempo. Havia um antes, havia um onde, havia algo que precedeu tudo o que conhecemos. Pensa nessa imagem. Antes do seu nascimento, Deus te conhecia. Antes dos seus dias existirem, estavam escritos. Antes da fundação do mundo, havia um plano sobre você. Isso não é a existência começando no nascimento. É o nascimento sendo uma etapa, uma entrada, uma transição de uma forma de existência para outra. E há algo que o Evangelho de João sugere sobre isso. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Se antes de Gênesis havia o Verbo, e tudo foi feito por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, então tudo que existe, existia de alguma forma nele, antes de existir aqui.
A criação não foi Deus fazendo algo do nada. Foi Deus expressando o que já estava nele, tornando visível o que era invisível, tornando temporal o que era eterno. E você estava nessa expressão antes de ser formado no ventre, antes de ter nome, antes de ter corpo. Como um pensamento existe na mente antes de ser dito, como uma música existe no coração do compositor antes de ser tocada, como uma carta existe na intenção antes de ser escrita, você existia na mente de Deus antes de existir no mundo. E Ele te conhecia, não superficialmente, não de longe, íntima e completamente. O Salmo 139 descreve esse conhecimento com uma precisão que tira o fôlego. Tu me sondas e me conheces. Tu sabes quando me sento e quando me levanto. Perscrutas de longe os meus pensamentos, conheces os meus caminhos. Antes que a palavra chegue à minha língua, eis que tu, Senhor, já a conheces toda. Antes que a palavra chegue à minha língua, já é conhecida. Esse conhecimento não começa no nascimento, não começa na concepção. Precede tudo isso. É eterno como Deus é eterno. E isso transforma completamente a pergunta inicial. Onde você estava antes de nascer? Talvez a resposta não seja em nenhum lugar. Talvez seja na mente de Deus, no conhecimento eterno, no plano que precede a fundação do mundo. Não como vaga abstração, como realidade concreta, como presença real em um conhecimento real, de um Deus que é real. Deixa essa ideia expandir ao redor de você agora, não para analisá-la, não para debatê-la, apenas para senti-la. Você não surgiu do nada, você foi pensado antes de ser formado. Você foi conhecido antes de ser criado. Você foi planejado antes de qualquer mundo existir. E isso significa que você não é acidente, não é coincidência, não é resultado aleatório de processos biológicos. É expressão de algo que sempre esteve em Deus e que agora está aqui, nesse quarto, nessa noite, ouvindo. A mente pode continuar ouvindo ou pode começar a soltar. Das duas formas está tudo bem. Não há nada que precise ser feito agora. Apenas essa possibilidade existindo suavemente, enquanto o descanso vai chegando, profundo, acolhedor, como sempre chega, quando você finalmente para e permite. E há algo sobre o sopro de Deus em Gênesis que a maioria das pessoas não para considerar. Deus formou o homem do pó da terra e soprou, não falou, não ordenou, não criou à distância. Soprou. É o gesto mais íntimo possível. Exige proximidade, exige contato, exige que quem sopra coloque algo de si mesmo naquilo que recebe o sopro. E o que Deus colocou foi a Neshama, o fôlego da vida. E desde aquele momento, toda vez que você respira, há algo desse sopro original. Algo que veio diretamente de Deus, que estava em Deus antes de estar em você, que te conecta com uma origem muito mais antiga do que o nascimento. Sente a respiração agora, não como processo biológico, como continuação, como a Neshama ainda presente, ainda conectando, ainda unindo o que é humano ao que é eterno. Cada inspiração é uma memória do sopro original. Cada expiração é um retorno suave ao silêncio de onde veio. E nesse ritmo, nessa respiração que acontece sem esforço, há algo muito mais antigo do que esta noite. Há algo que a tradição judaica preservou sobre esse tema, algo que os rabinos meditaram por séculos, que está presente nos textos mais antigos,
e que ilumina a pergunta de uma forma que nenhuma filosofia ocidental conseguiu capturar completamente. A ideia de que cada alma, antes de entrar no mundo, estava na presença de Deus, não como doutrina oficial, não como dogma, como meditação, como possibilidade que os textos sugerem. E há algo nessa ideia que ressoa, não apenas intelectualmente, mas em algum lugar mais profundo, onde a razão não chega sozinha, porque talvez seja isso que explica a sensação que todo ser humano já teve em algum momento, a sensação de que pertence a algo maior, de que esta vida não é tudo, de que há um lar que ainda não viu, mas que reconhece. C.S. Lewis chamou isso de desejo inconsolável, uma saudade que nada nesta vida consegue satisfazer completamente, porque não é desta vida que ela vem. Agostinho disse: nos fizeste para ti, e o nosso coração está inquieto, até que descanse em ti. Inquieto, como alguém que ainda não chegou onde precisa chegar, como alguém que está em trânsito, em passagem, que veio de algum lugar e está indo para algum lugar, e que sabe disso, mesmo sem conseguir articular. E talvez essa seja a experiência mais honesta da existência humana, a sensação de que somos mais do que isso, de que duramos mais do que isso, de que pertencemos a algo além disso. E o Salmo 90 guarda uma das frases mais antigas sobre isso, escrito por Moisés, o mais antigo dos Salmos. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração, antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, desde a eternidade até a eternidade, tu és Deus. Desde a eternidade até a eternidade. E na mesma oração Moisés diz: 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que já passou. O tempo de Deus é diferente. O que para nós é um começo, para Ele pode ser um meio. O que para nós é nascimento, para Ele pode ser continuação. E há algo que Jesus disse que sempre perturbou os líderes religiosos de seu tempo. No Evangelho de João, capítulo 8. Os fariseus estavam questionando sua autoridade, e Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Não eu era, eu sou. Tempo presente antes da existência de Abraão. Existência que precede a linha do tempo. Ser que não está contido no antes e depois. E se o Filho de Deus existe dessa forma, e se somos feitos à imagem e semelhança de Deus, e se fomos conhecidos antes da fundação do mundo, então talvez nossa existência também tenha uma dimensão que não cabe completamente no nascimento e na morte. Talvez sejamos mais antigos do que pensamos. Talvez pertençamos a uma história mais longa. Talvez o que chamamos de vida seja uma parte de algo muito maior. E isso não é assustador. É libertador, porque significa que você não começou com o nascimento e não termina com a morte. Você está no meio de algo, de uma história que começou antes de você lembrar e que continua depois do que você consegue ver. E o Deus que te conhecia antes do ventre, que escreveu seus dias antes de existirem, que te elegeu antes da fundação do mundo, esse Deus ainda te conhece, agora, esta noite, nesse quarto, nessa respiração. Antes de continuarmos, se essa jornada pelas perguntas mais profundas da existência tem tocado algo dentro de você, compartilha com alguém que também carrega essa inquietação. Talvez alguém que se pergunta se a vida tem sentido, que sente que pertence a algo maior, que precisa ouvir que não é acidente, que foi pensado antes de ser formado. Um compartilhamento pode ser exatamente o que essa pessoa precisa para dormir em paz esta noite.
E agora, vamos entrar juntos no lugar mais quieto desta noite. E há algo que o livro de Jó revela sobre a existência antes do nascimento, que é raramente explorado. Quando Deus fala a Jó no meio do redemoinho, faz uma série de perguntas sobre a criação. Onde estavas tu quando as estrelas da manhã cantavam juntas e todos os filhos de Deus gritavam de alegria? Jó 38, versículo 7. Essa pergunta pressupõe algo extraordinário, que havia uma celebração quando o mundo foi criado, que os filhos de Deus gritavam de alegria, que havia uma presença, uma consciência, uma existência anterior à criação do mundo físico. E Deus pergunta a Jó: onde estavas tu? Não como acusação, como revelação, como convite a contemplar um antes que precede tudo que Jó conhece sobre si mesmo. E talvez essa seja a resposta mais honesta para a pergunta desta noite. Onde você estava antes de nascer? Talvez estivesse presente de alguma forma nessa celebração que aconteceu quando os fundamentos da terra foram lançados. Talvez sua existência faça parte de algo que aconteceu antes que qualquer olho humano pudesse ver. Você não surgiu do nada. Essa é a declaração mais simples e mais profunda desta noite. Você não surgiu do nada. Antes do seu primeiro respiro, havia conhecimento sobre você. Antes do seu primeiro pensamento, seus dias já estavam escritos. Antes de qualquer mundo existir, havia um plano que incluía você. Isso muda tudo, não apenas como você pensa sobre o passado, como você vive o presente, como você enfrenta esta noite. Porque se você foi pensado antes de ser formado, então esta noite também foi pensada, este momento também foi conhecido. Estas perguntas que você carrega também foram vistas antes de você as ter. E o mesmo Deus que te conhecia antes do ventre, te conhece agora, com a mesma intimidade, com o mesmo cuidado, com o mesmo conhecimento completo de quem você é, de onde você está e do que você precisa. O Salmo 139 termina com uma oração que é perfeita para esta noite. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Caminho eterno, não apenas o caminho desta vida, o caminho eterno, que começou antes do nascimento e que continua depois da morte e que está sendo percorrido agora, nesse quarto, nessa noite, nesse silêncio. Pode deixar essa certeza existir ao seu redor agora, não como teoria, como realidade presente, como o fundamento desta noite. Você não é acidente. Você não é coincidência. Você não é resultado aleatório de processos que não te conhecem. Você foi pensado, você foi conhecido, você foi planejado antes de qualquer mundo existir. E esse conhecimento, esse plano, esse propósito continua agora, aqui, nessa respiração que vai e vem, suave, natural, sem que você precise pensar nisso. Você estava antes de nascer, na mente de Deus, no conhecimento eterno, no plano que precede a fundação do mundo. E agora você está aqui, nessa etapa da existência, nessa forma que os outros podem ver e tocar, nessa vida que tem começo e fim dentro do tempo, mas que existe dentro de algo muito maior, dentro de um conhecimento eterno, dentro de um amor que não começou com o nascimento e não terminará com a morte. Você está dentro da mente de Deus, agora, como sempre esteve, como sempre estará. Pode afundar um pouco mais agora, pode soltar um pouco mais, pode deixar o peso das perguntas ir se afastando suavemente. Não porque foram respondidas completamente,
mas porque há alguém que as conhece completamente e que te conhece completamente. Desde antes de você existir desta forma, o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Volta. Para onde veio? Para quem o conhecia antes, para o conhecimento eterno que sempre foi lar. E esta noite, antes de voltar ao sono, que é sua própria forma pequena de retorno, pode descansar nessa certeza que você não é acidente, que você foi pensado, que você é conhecido, que há um propósito maior do que esta noite consegue revelar. E o Deus que te conhecia antes do ventre está aqui, agora, nesse quarto, nessa escuridão suave, nessa respiração. Em paz me deitarei e logo dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Salmo 4, versículo 8. Em paz, em segurança, com aquele que te conhecia antes de você existir desta forma, esta noite, apenas sendo, apenas descansando, apenas existindo, aqui, agora, dentro do conhecimento eterno, dentro do amor que não começou com o nascimento, dentro da mente de Deus, que sempre foi e que sempre será o lar mais antigo que existe. Apenas paz, apenas presença, apenas amor, apenas descanso, apenas você, nessa noite, nesse silêncio, nesse acolhimento eterno que existia antes de você nascer e que existirá depois de tudo e que está aqui agora, com você, para sempre. E há algo sobre o caminho eterno que Moisés menciona, que merece existir nesse silêncio desta noite. Caminho eterno não é apenas direção futura, é também origem passada. Um caminho eterno tem duas direções. Para frente, em direção ao que ainda não foi vivido, e para trás, em direção ao que precedeu o nascimento. E você está em algum ponto nesse caminho agora. Não no começo, não no fim, no meio, o que significa que há algo antes de você e algo depois de você, e que o que você chama de vida é uma etapa de algo muito maior, uma etapa que tem o seu nome, que tem o seu rosto, que tem as suas histórias específicas, que não poderia ser vivida por ninguém mais. E o Deus que conhecia o caminho inteiro antes de você dar o primeiro passo, está aqui agora, nesse ponto específico do caminho, nessa noite específica, nesse quarto específico, não como observador distante, como companhia, como presença, como o que sempre esteve e que sempre estará em cada ponto do caminho eterno.